Olá meninos, bom dia. Continuando nossa sequência de aulas, nós temos como tema hoje o sistema de equação do primeiro grau com duas incógnitas. Então, vamos entender. Primeiro a gente viu a equação, né, do primeiro grau com a incógnita que era só x. Agora nós iremos ter duas incógnitas, então nós iremos falar de duas letras diferentes, x e y, a e b, qualquer uma outra letra diferente, não só mais x, y, é x e y ou a e b, tá? Como é que a gente faz isso no sistema no nosso cotidiano? Como é que você utiliza o sistema de equações no cotidiano? Então, tem um probleminha aqui, né, pra gente fazer, para vocês entenderem. A soma de dois números é 37, a diferença entre eles é 9. Quais são esses números? Então, vamos lá. A soma de dois números, eu não sei quem são esses números, então eu posso chamar ele de x e y, ou então a e b. Nesse caso aqui, eu utilizei x e y. Então, vamos identificar os números que procuramos com x e y, tá? Vamos supor que x seja maior do que y, então x mais y é igual a 37. E x menos y é igual a 9. Assim como diferença, quando eu digo a soma, eu estou somando, é mais. Quando eu estou falando sobre diferença, é quem? É menos, tá? Então, utilizando o método da adição. Então, eu vou ter dois métodos de resolução de sistema. O primeiro é chamado de adição e o outro é chamado de substituição. No de adição, eu vou fazer a mesma coisa. Adição quer dizer somar. Então, vou colocar um traço abaixo, certo? E aí, vou somar. Ó, x mais y é igual a 37, x menos y é igual a 9. Então, corta aqui, ó, x, y positivo e y negativo é quanto? É 0, né? X mais x, 2x. 37 mais 9, 46. Então, se ele está multiplicando, ele vai passar o quê? Dividindo. Então, 46 dividido por 2 igual a 23. Substituindo agora o valor que eu encontrei em qualquer uma das duas equações, eu vou ter que y é igual a 37 menos x. 37 menos 23 igual a 14. Então, portanto, esses dois números que a gente procura vai ser 27 ou 23 e 14, tá? Então, agora vamos como a gente vai fazer como é que a gente vai fazer os dois tipos de sistema. Como é que a gente vai fazer? A gente chama de método de substituição e método de adição. São os dois tipos, tá? Esse método de substituição, ele consiste em escolher uma das duas, isolar uma incógnita e substituir a outra equação. Então, por exemplo, se eu tiver x mais y igual a 20, 3x mais 4y igual a 72, eu vou chamar a equação 1 e a equação 2. Isolar a 1, quer dizer, isolar uma dessas duas letras. Pode ser qualquer uma? Pode. Tanto faz eu isolar y como isolar x. E o que seria isolar? Seria deixar uma dessas letrinhas sozinha. Então, aqui nesse caso, eu vou isolar o valor de x. Então, se esse y é positivo, vai passar para o outro lado negativo. Então, o valor de x isolou. Quando isolo x, onde tem x na segunda, ele vai substituir por 20 menos y, tá? Então, vamos lá. Substituindo isso, eu vou multiplicar aqui, ó. 3x, aí quem é x? 20 menos y. E agora é só continha. 3 vezes 20, 60. 3 vezes menos y, 3y. Mais 4y igual a 72. 3y mais 4y é igual a 1, né? Sinais diferentes, diminui e considera sinal do maior número. 72 menos 60, 12. Então, o valor de y é 12. Como é que eu sei agora para encontrar x? Só substituir onde eu isolei lá. X é 20 menos y. Y é quanto? 12. 20 menos 12 igual a 8. Então, portanto, o sistema é 8 e 12.
O método da adição consiste em adicionar duas equações de tal forma que a soma delas seja zero. Então, para que isso aconteça, será preciso multiplicar algumas vezes as equações ou apenas uma equação de números inteiros, que é a soma da incógnita. Então, vamos lá. A mesma coisa. Tem que dar o mesmo resultado? Tem sim, tá? Então, tanto faz uma equação como a outra, tem que dar o mesmo resultado. Então, vamos lá. Substituindo agora, eu vou fazer com que eu cancele um dos números, certo? Então, menos 3x mais 3x, 0. Isolando o valor de y aqui, eu vou ter 12. A mesma coisa, substituindo lá, vai dar o mesmo valor, certo? Ok?